A Colômbia, um país situado no noroeste da América do Sul, banhado por dois mares, o Oceano Pacífico e o Mar do Caribe. Um país rico em cultura, diversidade, onde sentimos especialmente a vida, o amor e a fé. Contudo, apesar de tudo isso, a Colômbia foi palco de um conflito armado que fez reinar o medo e a violência criminal durante vários anos. Atualmente, o país está no processo de saída deste longo período de guerra civil. Em 26 de setembro de 2016, na cidade de Cartagena das Índias, o presidente colombiano Juan Manuel Santos e as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, as FARC, assinam um acordo de paz que põe fim ao conflito armado que durou mais de 50 anos. As FARC, um grupo de guerrilha colombiano, foi criado em 1964 com o objetivo de travar uma guerra contra o governo da Colômbia, provocando numerosos massacres em diferentes regiões do país. O objetivo do acordo é levar todos os rebeldes a entregarem suas armas e entrarem num processo de reintegração no seio da sociedade. No referendo de 2 de outubro de 2016, uma maioria apertada dos colombianos rejeitou o texto do acordo por não concordarem com certos pontos da negociação. Em 24 de novembro de 2016, em Bogotá, um novo acordo de paz nasce, trazendo algumas mudanças e submetido desta vez diretamente à aprovação do Congresso colombiano. A Colômbia conseguirá enfim atingir esta paz que tanto procura? Muitas pessoas engajadas nesse processo compartilham conosco seu testemunho de vida e nos falam de seu trabalho, nos apresentando uma Colômbia sinônimo de esperança e de paz. Bem-vindo a um país como a Colômbia. Aqui tem pessoas boas, educadas no amor, que podem fazer algo pelo mundo. É preciso que as pessoas possam acreditar novamente na Colômbia, pois já fazia 8 anos que ninguém visitava a Colômbia. Muito nos alegra o fato das pessoas se interessarem por um país tão pouco conhecido, a não ser pela violência, e se derem conta de tantas coisas belas que temos nesse país, que é a minha querida Colômbia. Para a execução do acordo de paz, cada um dos 7.000 combatentes das FARC é chamado a comparecer a um dos 26 campos de desmobilização espalhados pelo país. Com a entrega das armas, pode-se dizer que começa por eles o processo de reintegração na sociedade, muitas vezes depois de uma vida inteira na clandestinidade. Esta nova etapa precisa abordar vários temas: o desenvolvimento rural, o fim das culturas ilícitas, como a coca, os meios de participação na vida política, etc. Trata-se de reconstruir um país onde mais de 8 milhões de pessoas são diretamente afetadas pelo conflito. Em um país como a Colômbia, os que conhecem o assunto sabem, sem dúvida alguma, que o conflito já dura mais de 200 anos. Tem se agravado nos últimos 50 anos, com mais de 8 milhões de vítimas. De 300 a 400 mil pessoas foram mortas, a maioria civis. A população que mais sofre são aquelas que vivem no campo. Um conflito desse tamanho, com certeza atinge os colombianos em sua capacidade de confiar. Com a assinatura do acordo, negociado durante 4 anos a Havana, capital de Cuba, toda a igreja se encontra engajada, tendo como maior preocupação o sucesso da reconciliação e da paz. Na Colômbia, nós estamos decididos a procurar o fim do conflito armado.
E o presidente Santos assumiu alguns riscos por isso. Ele recebeu o Prêmio Nobel da Paz. Mas para a igreja é preciso algo a mais. Não se trata apenas da assinatura de um acordo. A igreja quer muito mais. A igreja deseja uma Colômbia reconciliada e em paz. Este é o maior desafio. Nós conseguimos muito assinando um acordo com a Farc. Foi difícil, mas nós conseguimos. Muitos na Colômbia não ratificaram o acordo, que não passou no referendo popular, mas o Congresso aceitou. O importante agora é não parar por aqui. Como é que criamos condições favoráveis para a reconciliação, para o perdão? É um grande desafio, e nesse ponto, a igreja pode muito fazer. Inicialmente, a fé colombiana é uma fé católica, trazida durante a colonização, mas que se misturou aos nossos costumes. Mas, ao mesmo tempo, nós recebemos pregadores evangélicos. E hoje, num país um pouco mais de 47 milhões de habitantes, nós temos 10 milhões de pessoas de confissões cristã evangélica, e o resto é de católico, entre praticantes e não praticantes. Na Colômbia, a Igreja Católica é mais presente que o Estado. O que isso quer dizer? Que há muitas pessoas boas, leigos consagrados, religiosos, padres, que garantem uma presença lá onde o Estado não chega. Nós temos exemplo com as Farc. Em certos lugares, é a diretora de uma pequena escola em um lugar longe de tudo, uma religiosa, que comanda, que tem autoridade. E mesmo os chefes rebeldes, que são os pais das crianças que estudam nessa escola, devem obedecer às exigências dessa professora e dessa diretora. Os autores do conflito, os autores armados, legais ou ilegais, também recorrem à igreja, e ela se faz sempre próxima. E eu digo com muito orgulho, quando em Havana, a guerrilha reconheceu a ação humanitária da igreja, e eu me disse, muito bem, nós estamos fazendo exatamente o que deveríamos fazer. A igreja tem um papel extremamente importante à medida em que nós nos implicamos em cada uma das 297 páginas do acordo, nos pontos do acordo que foram trabalhados por último e que levaram ao acordo final, que começamos logo a colocar em prática. Este novo ano será um tempo muito especial, onde a igreja e o setor religioso terão um papel muito importante. Esses serão os protagonistas deste processo de paz. Luis Hernando Barón Ramírez e Duván Ernesto Barato Pachón são dois testemunhas colombianos de percursos muito parecidos. Todos os dois fizeram parte de grupos armados. Luis Hernando, da região de Caquetá, fazia parte das Farc, e Duván Ernesto, de Bogotá, do Grupo Autodefesas Unidas da Colômbia, um grupo paramilitar criado em 1997 para combater as Farc. Com todas as crianças pequenas, com tantos outros, eu não ia na escola. Meus pais eram casados, mas se divorciaram quando eu tinha 5, 6 anos. Isso me fez que, num certo momento, eu me tornei uma criança rebelde. Comecei a fazer minha vida muito jovem, a trabalhar, a ganhar meu dinheiro. Aos 10 anos, tive a primeira arma de fogo. Sempre gostei de arma, por causa dos filmes que eu assistia. E, em 1994, decidi fazer parte da Farc. Depois do meu serviço militar, eu trabalhei como todo mundo aqui em Bogotá, pois eu entrei na Polícia Nacional como policial em 1996. É assim que eu me informava sobre o conflito armado no país, do que era relatado na mídia, também quando a guerrilha tomava alguma cidade, quando assassinava os policiais. À medida em que essas notícias nos atingiam,
Alguns de nós começaram a alimentar um certo ódio contra a guerrilha, pois nós estávamos convencidos que a guerrilha era o mal do país. Então, nós começamos a nos encher de ressentimento contra tudo isso. Eu me juntei à FARC em 1994. Era voluntário. Foi eu que me aproximei deles e que pedi para entrar. O homem que me recebeu me disse algo como: fala com seu pai. Se seu pai concorda, nós pegamos você. Do contrário, não. E nós contaremos para você como as coisas funcionam na FARC. Eles me explicaram como as coisas funcionam na FARC. Do nascer ao pôr do sol. O que a gente faz, como fazer, a necessidade de pedir permissão para fazer qualquer coisa, a necessidade de obedecer às ordens. E eles me disseram para repensar. Eu falei com meu pai. Ele me disse que não havia problema. Na manhã seguinte, quando eu os vi, eu lhe disse que meu pai havia dito que não havia problema, que eu queria partir a guerrilha, e foi assim que eu entreguei a FARC aos 13 anos e comecei a vida na guerrilha. No fim das contas, foi a minha decisão. Eu me coloquei lá dentro e foi assim que eu fiquei 11 anos na FARC. Em 1998, eu fui ferido em combate. Em 1999, meu pai foi morto em um massacre. Foi assassinado em um massacre paramilitar. Em 2000, eu encontrava na cadeia e saí 2 anos mais tarde e me apresentei novamente à guerrilha. Em 2005, eu tomei a decisão de abandonar as armas e de me desmobilizar. Eu comecei a ter um pouco de dificuldade na minha vida pessoal, de modo que, em um certo momento, num gesto de pouca lucidez, eu me disse: "Tô nem aí, eu preciso ir." Os grupos de autodefesa mais próximos que conhecia eram aqueles da planície orientais. De modo que um dia ou outro, sem encostar ninguém, sem dizer nada a ninguém, eu fui embora. Eu abandonei um trabalho na polícia, uma família, uma filha que tinha 6 meses naquela época. Naquela manhã, eu peguei nos meus braços, beijei e disse adeus. Eu lhe pedi que me perdoasse pelo que eu iria fazer, mas eu queria deixar para ela um país em paz. Pois eu não podia aceitar que um dia ela saísse caminhando e fosse sequestrada pela guerrilha. Eu ia partir para as planícies. Então nós começamos a entrar na rotina cotidiana de um grupo armado. Então a gente se diz: onde eu fui me meter? O que eu fiz? O que minha família vai pensar? O que vai acontecer se eu morrer aqui? A gente começa a pensar em muitas coisas. Mas não há como voltar atrás. Uma vez que entramos no grupo, não tinha mais escolha, a não ser ficar. A disciplina militar eu já tinha, e não foi difícil de me adaptar ao regime. Mas eu começava a perceber que o grupo de autodefesa, às vezes, também agiam contra o povo. Depois dessas experiências no seio desses grupos armados, Luiz Hernando e Duván Ernesto conseguiram sair. Todos os dois trabalham agora na reintegração dos desmobilizados e no desenvolvimento dessa tentativa de paz. Eu saí em 2005, tomei a decisão de abandonar as armas e entrei num processo de reintegração. Em 2006, eu reencontrei a Fundação da Reconciliação, onde eu pude viver a metodologia das escolas de perdão e de reconciliação. Eu tive a oportunidade de trabalhar com o secretário do governo. Depois disso, eu trabalhei na Redondeza, na prisão para menores, como educador. E depois tive a oportunidade de trabalhar mais uma vez com a Fundação da Reconciliação, em um centro de reconciliação em São Cristóbal do Sul. E, da mesma maneira, foi lá que começamos a trabalhar com as comunidades e famílias com a metodologia das escolas de perdão e de reconciliação. Nós trabalhamos com as mulheres maltratadas, que foram violadas, com os jovens, pais de família e até com os professores. Nós colocamos em prática espaço para experimentar a justiça reparadora. Eu não conhecia uma proposta política sólida nos grupos de autodefesa. Não havia algo desse tipo. O discurso era: nós vamos tirar os rebeldes e acabar com o comunismo.
Eu acredito que o fato de estarmos nessa região de planície me permitiu perceber outra realidade. Isso me fez tomar consciência da realidade do campo. A realidade da população indígena, que era obrigada a se esconder dos grupos de autodefesa, da guerrilha ou ainda do exército. Em 2003 e 2004, eu tomei a decisão de deixar o grupo. Eu fiz essa escolha sabendo que isso me tornaria um alvo militar e, se eles me achassem, iriam me matar. Bem consciente que era enfrentar a rejeição, o estigma, o olhar da sociedade, eu comecei por reencontrar minha família e disse a eles: vejam, eu estou nessa situação. No começo foi muito difícil para eles aceitar que o filho, ou que o irmão, ou que o próprio pai fez parte de um grupo armado, ilegal, responsável por diversas mortes e pela destruição do país. Foi lá que eu comecei esse processo de cura interior. Eu comecei a me libertar de minhas cóleras, de meus pecados, e passei a me colocar no lugar dos outros, a me perdoar de todas as coisas que passaram. O abandono da minha filha, a distância da minha família, muitas coisas bastante carregadas emocionalmente. Lá, eu tive espaço para poder curar todas essas coisas. Eu pude também pensar no projeto de vida. É uma fundação que se chama Retomar a Consciência. Ela une todas as experiências daqueles que atuaram diretamente nos conflitos armados. Deus, na sua infinita sabedoria, sabia como me conduzir. Nós estamos tentando achar uma maneira de funcionar. Estamos no ponto de partida em Vila Vicêncio para trazer as pessoas de melhor qualidade de vida. José Ricardo Tafur nasceu em Girardot. Atualmente é consultor em administração da cidade de Girardot. Já foi deputado da Assembleia Legislativa e presidente da Câmara do Comércio. Ele foi sequestrado pelas Farc em 2001 e ainda é uma vítima desse conflito armado. A verdade é que a experiência do sequestro é uma experiência que marca definitivamente uma vida e a muda completamente. Eu fui sequestrado em 2001 pela Farc. No momento em que eu estava em uma das propriedades da minha família, no departamento de Tolima, eu fui mantido em cativeiro durante 3 anos. Saí de lá em 2004. Essa foi uma experiência que me fez entender que a guerra é definitivamente a pior experiência que uma sociedade pode viver. A guerra é a pior experiência que pode viver uma sociedade. Apesar da situação difícil vivida durante o sequestro, José Ricardo, graças à sua fé, foi pouco a pouco ganhando o respeito dos rebeldes, ensinando eles a ler, a escrever e, sobretudo, anunciando o Evangelho e a existência de um Deus amoroso. Nos primeiros meses, eu não tinha nenhum contato com as tropas da guerrilha. Eu estava acorrentado. E quando nós saímos para caminhar nas trilhas da cordilheira, eles nos prendiam com uma corda para manter o controle de cada um. O tempo passava e um dia os rebeldes perceberam que eu era uma pessoa da cidade deles, da mesma região. Então, eles mudaram a maneira como me tratavam. Substituíram o mau comportamento em troca da possibilidade de lhes ensiná-los a ler e a escrever. Como eu tinha a vocação para ensinar, me propus a ensinar a todos os filhos da guerra que estavam comigo nesse campo. Eles queriam aprender a ler e a escrever. Então, eu coloquei as minhas condições. Eu disse a eles que queria ensiná-los a escrever da mesma forma que a minha tia havia me ensinado. Uma bela carta que nas primeiras letras dizia:
Eu amo a minha mamãe. Minha mamãe me ama. Foi assim que eu comecei a falar com eles a língua do amor. O amor em casa, o amor de uma mamãe, o amor de uma família. Eles são filhos da guerra, porque são filhos de famílias completamente desestruturadas e que conheceram apenas a violência. Nós começamos a falar do amor, do perdão, e finalmente me pediram para que eu lesse para eles algo que eu lia normalmente. E, de fato, eu li a Bíblia com certa frequência. Então eles me pediram para me explicar quem era Deus para mim, porque mesmo quando eu estava com raiva, eu não gritava, eu não corria, eu não tinha armas. Eu apenas abraçava uma árvore. Eu pedi a Deus que, se esse era o momento de partir, que eu pudesse ir. Mas se não fosse o momento, então que Ele pudesse me proteger. Pessoas feridas durante os combates aéreos caíam ao meu lado. Mas eles viam que, ainda assim, eu continuava a acreditar na vida. O Deus na qual eu creio está em todos os lugares. Mas como explicar isso aos rebeldes, aos homens e mulheres de combate, que Deus está em todos os lugares? Então, eu me lembrei que todos eles eram operadores de rádio e perguntei: quem é que sabe manusear o rádio de comunicação aqui? Todos eles levantaram a mão dizendo: nós somos operadores de rádio. Muito bem. Você sabe o que é um elétron, um espectro elétrico e um espectro eletromagnético? Claro que nós sabemos. Para onde vão as ondas e as frequências de rádio? Então, muito bem. Deus se parece com uma rádio elétrica e o espectro eletromagnético, porque se Ele está em todos os lugares, precisa então que nós possamos abrir os nossos corações. O coração é como um receptor de rádio com o qual ele se comunica. Você percebe por que eu dei essa explicação? Esses eram os exemplos que eles iriam compreender. É um belo testemunho, mas o mais bonito foi quando, ao fim desse tempo de cativeiro, no momento de retornar para a vida civil, um dos rebeldes me disse: meu velho, deixa comigo a sua Bíblia. Eu quero continuar a ler e a me aproximar desse Deus que te permitiu estar 3 anos no coração de um combate e de recuperar a sua liberdade. Vilma Rosa Soler é médica e nasceu em Barranquilla. Em 1990, ela se mudou para Girardot, uma cidade no centro do país. Em 1999, as Farc tomaram a cidade de Vila Rica, provocando a morte de diversas pessoas e destruindo praticamente toda a cidade. Vilma Rosa estava lá quando tudo isso aconteceu. Eu ouvi no rádio que o vilarejo onde eu havia estado, Vila Rica, tinha sido tomado pela guerrilha. Eram 6 horas da manhã quando eu ouvi essa notícia. Isso me fez extremamente mal, porque eu tinha muitos amigos lá. Eu cheguei ao hospital de Girardot e pedi imediatamente ao meu chefe, que era o diretor do hospital, a permissão para ir até o vilarejo para ajudar as pessoas. Ele aceitou e me ajudou a conseguir material hospitalar e tudo que o vilarejo necessitava. Então, nesse dia, nós partimos para Vila Rica. Eu encontrei o vilarejo completamente destruído, devastado pelas chamas. Estava chovendo, mas apesar da chuva, as casas ainda pegavam fogo. As pessoas nas ruas estavam completamente desorientadas, alguns estavam feridos e não receberam cuidados médicos, pois esse dia o médico não estava no vilarejo. O médico que estava na área rural não estava no hospital no momento em que o vilarejo foi tomado. Eu fiquei muito chocada ao ver o sofrimento desse lugar, que era um belo vilarejo, um lugar de pessoas boas, pessoas alegres e trabalhadores. Eu estava tão abalada, comecei a ir de casa em casa para perguntar quem estava precisando de ajuda. Eu acredito que, para mim, essa experiência foi marcante ao ponto de determinar a minha vida profissional.
Eu acredito realmente que isso foi fundamental. Isso fez com que eu continuasse a exercer a minha profissão, me engajando socialmente e com a vontade de estudar mais a cada dia para ser mais competente em meu trabalho. Eu sei que tudo isso eu devo a esse povo, que é um povo corajoso. Diversas associações e organizações em favor da paz nasceram ao longo desses 50 anos de conflito. Organizações para a reintegração, como iniciativa de jovens que se mobilizaram para construir uma sociedade melhor. É o caso da Central de Juventudes, Centro da Juventude, um centro que forma os jovens em todo o país para se tornarem líderes da paz. La Central de Juventudes O Centro da Juventude é uma obra a serviço dos jovens fundada em 1953 por um padre que se chamava Padre Luiz Maria Fernandes Pulido, mas que todos o chamavam de Pafer. O Centro da Juventude é uma obra de amor para a juventude, para a igreja e para os leigos. Nós promovemos o perdão, a cura e a reconciliação. São fatores essenciais da paz. Se você pode perdoar, curar, reconciliar, existe paz no seu coração. E se existe paz no coração da pessoa, uma mudança é possível. A Bíblia diz, justiça e paz se abraçam. E por isso que nós pensamos que essa obra de amor que nós temos deve servir para encontrar os jovens e o conduzir ao Cristo. E que ao encontrar o amor do Cristo, ele receberá a cura e poderá se reconciliar com o seu irmão e com a igreja. É isso que leva à mudança e que conduz à história. Aqui, nós colocamos em prática todas as experiências formadoras que ajudam as pessoas a crescer e a encontrar o Senhor. Nesse sentido, nós contribuímos enormemente com a paz. Na verdade, essa simples busca para saber qual a minha missão aqui e para poder, a partir das pequenas coisas, a partir de coisas simples, estimar melhor uma pessoa e aprender a valorizá-la, isso já é mudar as coisas. Isso já é buscar a paz. Se eu compro uma guitarra e se eu toco apenas para mim, isso não vai produzir tantos frutos. Quando se eu me forçar a cantar ou me apresentar na frente das outras pessoas, para que as pessoas sintam alguma coisa, sejam tocadas, acordem, pensem e amem, graças a uma canção. Isso é a paz. Esse país precisa de pessoas que não façam apenas política, mas sim trabalhem como cidadãos engajados com os outros. Cidadãos engajados com essa população, ou ainda melhor, com as pessoas que precisam cotidianamente de um sorriso. A paz é lutar por aquilo que tenho, lutar pelos meus sonhos. É caminhar a cada dia sem medo de cair. E mesmo se eu cair, ter a possibilidade de me levantar. Que Deus seja minha força e que os outros vejam em mim a paz. Isso é o mais importante. Jesus disse essa bonita frase: vocês terão tribulações nesse mundo, mas tenham coragem. Eu venci o mundo e dessa mesma forma vocês irão vencer também. Essa é a nossa esperança. Isso é que nós acreditamos. A Colômbia conta com mais de 8 milhões de vítimas. E dentre elas, milhares, centenas de milhares de mortos e de famílias machucadas. Algumas delas cheias de desejo de vingança. Ainda existe esse desejo entre certas famílias. Mas na maior parte delas, existe uma inspiração pela paz. Pela paz que diz, eu quero te perdoar.
Senhor, oramos pelo processo de paz na Colômbia. Oramos por todos aqueles que foram vítimas da guerra civil e também por todos aqueles que fizeram mal. Que uma reconciliação profunda possa permitir ao país reconstruir-se na unidade. Que o compromisso dos colombianos com a paz também possa ser uma fonte de esperança para todos aqueles que trabalham pela paz, especialmente em países que vivem atualmente um conflito armado.